Olá, boa tarde. Começando mais uma semana de resenha. E aí hoje no estúdio eu recebo a professora e cientista política Ananda Marques. Boa tarde, Ananda. Tudo bem? Boa tarde. Prazer recebê-la aqui. Ananda, nós não somos uma cultura naturalmente polarizada, né? É evidente que tem partidos ideológicos e políticos também, partidos ideológicos que há diferença, mas você tem ali um diálogo, você tem uma conversa, quer dizer, a gente não tem uma ideia de polarização muito forte no Brasil. Por que se radicalizou tanto nos últimos tempos e mais ultimamente nessa eleição presidencial? Foi o que houve? Por que se radicalizou tanto na política brasileira? Bom, não é que o Brasil não seja polarizado. Historicamente nós temos divisões, né? Sempre existiram grupos distintos disputando o poder. E a gente vem num percurso desde a eleição de 2014, principalmente, que a gente teve uma polarização muito grande no PT e no PSDB. E de lá para cá nós vivemos uma polarização que na verdade nem é só de 2014, né? 2013, por exemplo, a gente já teve um pouco do que seria o que a gente está vivendo hoje, que é uma polarização antipolítica e política, né? Então, que ultrapassa a própria noção dos partidos que são polarizados. Hoje a gente não está vivendo necessariamente uma polarização, por exemplo, pró um candidato e contra um determinado partido. A gente está vivendo uma polarização que é democracia e antidemocracia. É uma questão entre democracia e fascismo. E que é uma polarização muito mais complexa e profunda, que está nas raízes mais antigas da redemocratização brasileira. Então, o que a gente vive com a redemocratização é um avanço, um progresso. A Constituição de 88 ela é um marco histórico disso, e que a gente vai ter um movimento reacionário, uma resposta a esses avanços, principalmente do Estado Democrático de Direito, dos direitos sociais, das políticas públicas inclusivas, e que não são espólio de um partido, são um movimento histórico de diversos partidos desde a redemocratização no Brasil. Mas isso, sim, a gente fala de 2014, ali tu tinha aquela coisa binária, PT e PSDB. E tu tinha ali setores partidários que, né, aderentes a esses dois projetos. Esse racionarismo não localiza nesse lugar, né? Isso está posto tão onde? Em que lugar está para além disso? Como é que funciona isso? A questão PT-PSDB, ela conseguia resumir naquele contexto da eleição de 2014 qual que era a oposição, né? Então era PT contra PSDB, era, olha, nós não queremos mais o PT porque o PT governa há muito tempo, nós queremos outra coisa. Só que isso se aprofundou de uma maneira que nós temos hoje um conflito instalado nesse país, que são as pessoas que criminalizaram a política e elas querem desesperadamente algo diferente e elas buscam soluções fora da política, inclusive com propostas de, por exemplo, não vamos respeitar o resultado da eleição. Isso é muito preocupante. E nós temos as pessoas que querem continuar jogando nas regras do jogo, que são as pessoas que dizem, olha, eu posso não concordar com o candidato que foi eleito, mas eu vou respeitar o resultado da eleição, porque a eleição é legítima, as urnas são confiáveis e o processo político é esse. São as pessoas que buscam permanecer na normalidade do que a democracia prevê. Esse é o perigo, essa polarização que ela já não é mais partidária. É uma polarização democracia versus fascismo, versus autoritarismo. Então isso explica de certa maneira, assim, a gente vê pessoas contra pessoas que são hipercéticas, hipercríticas àquilo que elas condenam, né? E essas mesmas pessoas são, assim, de uma credulidade ingênua naquilo que elas, né, de certa maneira acham que é o correto, que é o certo e tal. Quer dizer, isso está posto nesse sentido. Então, de repente, olha, eu nego um projeto de um partido político, por exemplo, mais cidadão, para a cidadania, mas por outro lado, eu acho que aquilo está errado, mas por outro lado, eu acho super natural um projeto autoritário de ter uma candidatura, de ter um partido. Então, isso tá nesse lugar. Então, assim, essa coisa de eu ser, né, digamos, bem condescendente com certas práticas autoritárias. Tem uma corrente de pensamento teórico que vai entender as origens do autoritarismo brasileiro, de como nós temos uma história autoritária, de
parte, como nós temos sempre em situações de conflito, resolvido as coisas por cima, e são em pequenos gabinetes que se resolvem e as coisas são implementadas de cima para baixo. Isso é uma coisa. É um histórico que nós temos nesse país. Outra coisa é que hoje nós vivemos por uma série de motivos, e aí a mídia tem responsabilidade em relação a isso, as divulgações de notícias falsas, a descrença do sistema político, a criminalização da política, esse discurso anticorrupção, que é um discurso generalizado de desconfiança nos políticos e na política, que acabam contribuindo para esse discurso autoritário. Então as pessoas, inclusive, mesmo você mostrando, você provando, as pessoas não conseguem acreditar. Elas acreditam naquilo que lhes foi dito e aquilo que está de acordo com o que elas desejam acreditar, e elas ficam cegamente defendendo coisas absurdas. Não é à toa que a gente vê hoje pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então, como é que a gente chegou nisso? Como é que a gente chegou no ponto das pessoas questionarem se a Terra é redonda ou não? É uma situação agravada de irracionalidade. Nós achávamos que com a comunicação, com o avanço da tecnologia, nós teríamos cada vez mais a racionalização. E o ser humano, ele surpreende e mostra que nem sempre o progresso é o único caminho. É possível retroagir. Então, é isso que eu estava te chamando, te identificando como esse crédulo ingênuo, né? Assim, acreditar que a Terra é plana. Acreditar que eu possa fazer uma Constituição, né, se não tenho participação efetiva do voto popular, de eleger um Congresso, né? Eu posso fazer a Constituição a partir de meia dúzia de apaniguados e de pessoas das quais, né, combinam comigo aquele jogo. Então, dá para identificar onde é que isso eclode? Isso eclode em que momento? Assim, alguém achar que eu posso fazer a Constituição de um país com meia dúzia de pessoas das quais eu comungo algumas ideias, ou de achar que a Terra é plana, ou de achar não sei o que tem. Porque isso carrega uma certa ingenuidade nesse contexto, né? Isso é desinformação, isso é má fé. Onde eu localizo essa eclosão aí, esse momento de explodir esse tipo de pensamento? Eu acho que são vários tipos de pessoas, né? São vários grupos. E que não tem uma explicação geral para tudo. Digamos que tem vários perfis. E assim, tem a pessoa ingênua, possamos dizer, que ela acredita que vai mudar, né? Ela quer a mudança a qualquer custo, porque ela não se reconhece naquilo que nós temos. E o que é que nós temos? Nós temos uma crise política, econômica, nós temos instabilidade, nós temos de fato um contexto difícil e as pessoas querem mudar. Só que quando você vai também conversar com essas pessoas, elas não sabem como que o candidato vai mudar o que tem. Ele simplesmente diz, eu vou mudar. Como? Não sabemos. E é uma aposta muito alta de se fazer, principalmente quando se trata da governança de um país. Existem essas pessoas, mas existem também as pessoas que apoiam porque elas se reconhecem nessa plataforma fascista. Existem pessoas que se reconhecem no racismo, na misoginia, na homofobia, pessoas que se sentem desconfortáveis, por exemplo, com o fato de ocupar os mesmos espaços que pessoas que sejam diferentes delas. E aí elas colocam esse outro como o outro a ser aniquilado, o outro que deve ser exterminado. E é um movimento, você pode entender, com a dificuldade de lidar com a pluralidade. É aquela pessoa que ela está desconfortável com os avanços que nós vimos e ela olha para isso e diz assim, eu estou sendo ameaçada. Eu sou a pessoa que está sendo ameaçada porque tem alguém diferente de mim ocupando espaço, por mais que não me retire direitos, mas o mero fato dessa pessoa ocupar os mesmos espaços que eu é uma ameaça à minha vida. Então essa pessoa se coloca na posição de combate. Ela tem que combater, ela tem que combater o homossexual, a mulher, o negro, o indígena, porque esse outro é diferente de mim. Esse outro não é mais um adversário, digamos, de uma política, mas sim é um inimigo a ser combatido. E, na verdade, nós sempre tivemos essas oposições. E de eliminação desse inimigo. Né? Nós sempre tivemos essas oposições no Brasil. A questão é de eliminação, Ananda, de silenciamento. Nós sempre tivemos o silenciamento. A questão é que tivemos um movimento, né, desde a redemocratização, em que essas pessoas puderam avançar. Essa é a resposta. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? A gente teve um avanço cultural de valores e que a gente está tendo a resposta, essa resposta reacionária, essas pessoas que elas não querem. Então, e aí as notícias falsas, por exemplo, elas se alastram porque as pessoas querem acreditar naquilo.
Elas não estão preocupadas, por exemplo, se o candidato vai resolver a economia. Ele diz que ele não sabe nada sobre economia. Tem 30 anos de vida pública e não entende nada de economia. Mas a pessoa não está se importando com isso. Ela quer morabilizar a vida do outro. Eu me preocupo muito mais porque esse candidato diz que vai acabar com coisas que eu não concordo. Então a pessoa não está votando porque ela quer o melhor, ela está votando porque ela quer controlar a vida alheia, porque ela quer aniquilar qualquer diversidade que seja algo que ela não concorda, ela não consegue conviver com o diferente. Então essa ideia de aniquilamento do outro, né, da vida do outro, dessa possibilidade de dialogar, tá aí, reside talvez essa ideia de que negociar, ceder e conciliar são palavras que para mim são da política, né, e de certa maneira se tornaram vícios da política para determinado setor da vida brasileira. Então assim, não há espaço de diálogo, não há espaço de dissessão, quer dizer, não há nada disso nesse país aí, nesse pretenso país que setores mais reacionários imaginam que possa alcançá-lo. Quer dizer, então isso, tu marginaliza essa ideia de dialogar, de conversar, de ceder, de negociar, ou isso de fato é um vício da política brasileira? A democracia, ela não é perfeita, mas ela é a melhor coisa que nós inventamos até hoje, enquanto sistema político, enquanto forma de organização do poder. Ela é a melhor coisa que a gente inventou, apesar de tudo. E a democracia, ela é o único regime que consegue prever a existência de pessoas que sejam contrárias a ele. Não é à toa que existem monarquistas, por exemplo, né? Pessoas que são contrárias ao presidencialismo, mas dentro de um contexto democrático isso é possível. O problema do autoritarismo é que o autoritarismo não permite a oposição. E as pessoas que hoje apoiam uma proposta autoritária, elas não conseguem ver que em algum momento isso pode se voltar contra elas. Que essa é a história de todos os regimes autoritários no mundo desde sempre. Em algum momento se volta contra elas. Então, o espaço para o diálogo, ele existe, mas é um diálogo democrático. É necessário que você respeite as regras do jogo, que você, por exemplo, faça uma campanha eleitoral honesta, que você não ganhe visibilidade com base na mentira, inventando coisas que não existem. Você não se aproveite da ingenuidade das pessoas para propagar mentiras, isso é o básico. E principalmente que você respeite o resultado da eleição. Se você não respeita, se você diz, se eu não puder ganhar, eu não aceito, isso é antidemocrático, isso é fascista. Ananda, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com a resenha. Rapidinho, tá? Voltamos já. De volta ao vivo para uma resenha. Aqui ao meu lado, a cientista política Ananda Marques. Ananda, um áudio WhatsApp de uma pessoa desconhecida, ele causa muito mais, né, impacto do que, por exemplo, tem muito mais credibilidade, mais confiável do que trabalho de jornalistas aí, profissionais, enfim, que podem, o escrutínio público pode, né, redefinir o meu trabalho, de um colega meu trabalho de profissão e tal. Por que chegamos a isso? Por que esse áudio ele tem mais validade do que um trabalho jornalístico, empresas jornalísticas, enfim? A base do voto é a informação. É por isso que a gente inventou a propaganda eleitoral gratuita, porque é a partir da informação que você vai votar. Existem clivagens que vão influenciar o seu voto, idade, renda, escolaridade, sexo, que são normalmente clivagens, são características da pessoa que vão acabar influenciando, se ela é uma coisa ou outra, para ela escolher o voto. Mas a informação é a fonte, é a matéria que faz com que você escolha em quem você vai votar. E a informação gratuita, e aí gratuito não só no sentido de não ter valor monetário, mas, por exemplo, uma informação que você não perde muito tempo para poder adquirir, ela é o mote, é o que vai fazer com que as pessoas decidam. E a informação no WhatsApp é uma informação gratuita, é uma informação rápida de ser disseminada, é uma informação normalmente muito mastigada, que vem assim para o eleitor médio, para o cidadão comum, aquele eleitor mediano entender de cara. Então é muito sedutor. Você tá lá no WhatsApp e as pessoas estão te informando sobre coisas, e normalmente coisas que você quer, que te interessam e que você concorda. Então que você vai usando aquilo como munição para você reforçar aquilo que você já tem. Então a pessoa não está disposta, por exemplo, será se isso aqui é verdade? Não, se eu estou de acordo com isso, provavelmente é verdade. Ela é adenda ao meu discurso. Ela vai reforçar o meu discurso, então eu não preciso verificar se isso é verdade. Então eu peço às pessoas, sejam aquela pessoa chata no grupo do WhatsApp da família, que joga no Google rapidamente e vê que aquilo não é verdade e
e coloca lá e diz, olha, isso aqui é uma notícia falsa. É necessário que nós façamos isso. Eu sei que as pessoas estão muito cansadas, as pessoas estão exaustas de lidar com quem não quer ouvir, com quem está, de certa forma, cega por esse discurso, mas a gente precisa resistir. E a gente precisa, principalmente, desconstruir essas propostas autoritárias que se colocam como a solução, e a gente precisa desconstruir pragmaticamente. Mostrar que não tem proposta, que não se sustenta, que é um discurso meramente populista, de que quer vender coisas que as pessoas estão desesperadas, vazio. É um vazio, que não há, de fato, uma proposta de recuperação econômica, de reorganização, de estabilidade fiscal, de geração de emprego, de garantia de políticas públicas. Não há. E a gente precisa enfrentar isso no dia a dia, no cotidiano, com as pessoas que a gente conhece. Você falou ainda há pouco, né? Deixa eu verificar no Google aquela informaçãozinha do WhatsApp, do Zap. Chegou no grupo da família, da igreja, dos amigos, do trabalho, enfim. A produção deu uma olhadinha no Google Trends, na ferramenta que o Google tem, sobre as palavras mais procuradas sobre a eleição. Vamos mostrar um quadrozinho pra gente ver, saber se isso, como é que você encara para esse lugar. Olha aí, ó. Nos últimos 7 dias, né? Como anular o voto é a pergunta que mais se faz ao Google. Ananda, que bicho é esse? E no finalzinho, depois, a quinta, o que é democracia, pergunta, que é democracia, né? Acho que tem muita vez, que fica à vontade de comentar essas duas situações, né? Como é que você observa para esse lugar? É uma boa pergunta o que é democracia, principalmente num país que teve somente 2 períodos democráticos, de fato, né? Depois do Vargas e depois da ditadura militar. Então, nós somos uma democracia muito jovem, nós somos uma democracia de instituições muito frágeis, que ainda estão engatinhando na sua consolidação. Então, faz muito sentido que as pessoas tenham essas dúvidas. Faz muito sentido, é coerente isso. E só democracia é uma palavra feminina, né? Sim, é uma palavra feminina. Feminino, né? Então... E a própria confusão do que é a democracia com a democracia grega, que era outra coisa completamente diferente, a própria associação de democracia e capitalismo, que dá origem à democracia liberal, que também é diferenciada. Enfim, de fato, faz sentido as pessoas terem essas dúvidas. Mas para esclarecer para o nosso telespectador em relação à anulação do voto, quando você vota nulo ou branco, dá no mesmo, são votos inválidos. Então, se eu tenho 10 votos e 2 são, um é nulo e outro é branco, esses 2 votos vão ser retirados e você só vai fazer a contagem da porcentagem dos 8. Então, é por isso que se você vota nulo ou branco, você está se retirando da disputa eleitoral e você está dizendo, olha, quem ganhar, ok, pode ser eu não concordo com nenhum dos 2 ou de nenhum que está aí, mas de modo objetivo você está reforçando quem está na frente. Se você vota nulo ou branco, você está ajudando quem está ganhando. Esse distanciamento do voto, ele tem a ver com esse acirramento que a gente vive nos últimos anos, ou isso de fato é fruto também do papel que nós, enquanto imprensa, cumprimos de marginalizar a política? Como é que você olha para esse lugar, assim, esse distanciamento? Porque o voto nulo é uma coisa que está, né, digamos, uma vítima de eleição não seria, né, a figura preponderante nesse momento, mas o que é isso? Esse distanciamento do voto é o quê? Estou chateado, estou desiludido com a política, estou chateado, isso não me interessa, ou o que é? O que o eleitor pensa nesse momento? Na verdade, a gente tem uma grande parcela de brancos e nulos que de fato são pessoas indecisas e que a gente precisa, por exemplo, tentar convencer essas pessoas a votarem, por exemplo, no primeiro turno em alguém que esteja mais alinhado com o que elas esperam. Né, que o voto no primeiro o voto no primeiro turno é uma coisa, no segundo turno é outra. No segundo turno, ou é voto ou é veto. Você está votando normalmente você vota no menos pior porque você não quer o outro. Né? Então, o segundo turno é diferenciado. No primeiro, as pessoas... Só que a gente vive um processo muito interessante no Brasil, que as pesquisas eleitorais, elas estão tendo cada vez mais importância na tomada de decisão das pessoas. A pesquisa, ela se tornou uma coisa mais próxima. As pessoas veem e a gente está vendo, por exemplo, migração de votos que são votos úteis, né? As pessoas estão começando assim, eu não vou mais votar nesse candidato, que apesar de ser o que eu queria, porque ele não tem chance de ir para o segundo turno, então eu vou votar no fulano de tal.
E isso é um fenômeno que a gente está vendo, as pessoas estão sendo influenciadas pela pesquisa e aí ao mesmo tempo elas acabam influenciando a pesquisa, é um fenômeno muito interessante, é uma coisa dialética, mas o voto nulo, ele está associado à pessoa que ou ela renega o que tem, ela não está satisfeita com o que tem, ou ela realmente não se importa com quem quer que seja que vai ganhar. A gente tem muito pouco partido ideológico no Brasil, pouquíssimos, né? Políticos, né, então, não se fala. Inclusive partidos ideológicos, há políticos nada ideológicos desses partidos. Mas essa fragmentação da política, você tem aí 37, 38 partidos e tem aí, sei lá, 14, né, com candidatos majoritários na eleição presidente da República. Isso ajudou, isso também ajuda esse cenário, digamos, fragmentado de eu não sei para que caminho que eu vou, para que lado que eu vou. Você acha que isso ajuda? Ou isso é fruto também dessa questão que a gente discutiu anteriormente, desse modelo binário que até 2014 era preponderava no Brasil, de PT e PSDB de um lado? O próprio sistema político, ele ser multipartidário, de que nós temos... Enfim, existem vários cientistas políticos que, inclusive, criticam e propõem reformas do nosso sistema político, do nosso sistema eleitoral, de modo a tornar ele mais adequado, mais justo. Isso existe. Mas não é só a questão de que existem muitos partidos. É possível que tivéssemos muitos partidos e não tivéssemos essa fragmentação toda. Existe uma questão no Brasil que ela é anterior a isso, né? Então, por exemplo, na ditadura a gente tinha uma oposição controlada, que ela dá origem a vários partidos com a redemocratização, dentre eles o próprio PSDB e o MDB, hoje MDB, que era PMDB. Né? E a gente tem um caso único na história do Brasil, que é o PT. O PT ele nasce de uma coalizão de movimentos sociais. E movimentos sociais plurais. É por isso que depois também o próprio PT vai se destrinchar em outros partidos. Mas o problema não está em ter muitos partidos. O problema, ele está muito mais, por exemplo, em você ter candidatos que estão em partidos e que, em absoluto, não estão alinhados ao que aquele partido deveria ser. Isso é problemático, porque as pessoas elas ficam confusas. Você, por exemplo, se o PSDB fosse ter sentido com o próprio nome, o PSDB seria um social-democrata. Seria um partido de centro, onde de centro-esquerda que prega muito mais a utilização dos recursos públicos em prol da sociedade, que o Estado ele tem um papel interventor não muito grande, mas que seja uma intervenção pelas políticas sociais, um estado de bem-estar social. E o PSDB não é isso. Não é isso, né? Então, a gente tem uma incoerência que, enfim, é do próprio movimento da política e do que aconteceu. A gente está chegando no finalzinho do resenha e é assim, as pesquisas todas nacionais apontam para aí uma taxa de 35% a 38% de indecisos. Dá para a gente chegar daqui a 20 dias, no dia 7 de outubro, com isso um pouquinho menor, isso tende a aumentar por conta dessa radicalização da eleição, né, que tanto se comentou aqui agora e está tão, né, posta para a gente nesse mundo real. Essa eleição, a gente sabe que ela seria importante desde 2014, né? Só que a gente achava que em 2018 nós iríamos resolver o conflito PT-PSDB de 2014. E a gente vê que não é isso. Está para além, tão tal que o PSDB, por exemplo, está com 6%, o Alckmin não cresceu. E, na verdade, eu acho que muita gente tem saudade de pensar PT e PSDB no segundo turno. Que sonho seria se fosse isso que nós estivéssemos vivendo agora, entre escolher entre dois partidos que respeitam as regras do jogo. Isso seria muito bom se nós tivéssemos agora, mas não é o que a gente tem. Então, as pessoas que estão pensando em votar nulo e branco, essas pessoas são as pessoas indecisas, as pessoas que ainda não têm candidato, que nós devemos tentar convencer. Porque não dá para pregar para quem já é convertido. Não dá para tentar convencer quem apoia, por exemplo, um candidato fascista, porque se assemelha a ele. Mas essas pessoas que estão na dúvida e que elas estão descrentes da política, é possível convencer essas pessoas de que não há saída para as questões políticas fora da política. E que a política não é só política partidária, ela é a nossa vida, nós somos seres políticos e que isso faz parte da nossa vida e que pode não ter chegado até você agora. Mas, num regime autoritário, em algum momento chega. Então, rapidinho, Ananda, ou é fascismo ou é democracia? Isso que está em jogo nessa eleição de 2018. O que está em jogo é o futuro da democracia brasileira. É isso. Qual a vacina para isso? É a própria democracia, é votar.
é as pessoas se mobilizarem e votarem. A vacina para o fascismo é a gente conseguir que as pessoas se engajem, que as pessoas entendam que é o futuro delas que está em risco, que é a vida dos filhos, das mulheres, dos idosos, que é o nosso futuro. E eu não estou falando em relação a um partido específico. É basicamente, vote naquele que respeita as regras do jogo. Ananda, muito obrigado. O Resenha fica por aqui. Agradeço pela sua audiência e volto na próxima quarta-feira, depois do programa do Zé Cirilo, às 13h45. Até lá e uma boa semana a todos. Tchau.